raio do inferno que possa ter sido levantado nesta noite, ó Deus, para atrapalhar, para dispersar, para distrair, ó Senhor, meu Pai, o teu povo. Pai, que nesta noite, através, ó Deus, da palavra, através, ó meu Pai, desta vida, ó Deus, da tua igreja, ó Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Toda a igreja fala ao Senhor, amém? Vamos ver a Bíblia no livro de Josué, capítulo 6 ao 21. No capítulo 7 ao 26. O título: O pecado de Acã. Josué 7 ao 26. E transgrediram os filhos de Israel no Apima, porque Acã, filho de Carmim, filho de Abadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou Anátara, a ira do Senhor, que se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó ao outro homem aí, que estava junto à Bereabe, ao lado do Egito da terra. Falou-lhes dizendo: subi, e espiaram a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram aí. E voltaram a Josué, e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba os 3.000 homens, e feri aí. Não pratiqueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante do homem de Aí. Os homens de Aí feriram desde os 36, e o perseguiram desde a porta de Sadarim, e os feriram na verdura. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo no Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes não tivesse contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos? Ouviste isto, os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desregalarão o nosso nome da terra. E então que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediu a minha aliança que lhe tinha ordenado. E tornaram anátema, e plantaram, e mentiram, e debaixo de sua bagagem o puseram. Pois isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Portanto, estão amaldiçoados. Não serei mais famoso, se não desarraigares o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e te santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor de Israel: o anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderão sustentar-te, até que tira o anátema no meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo o Senhor tomar, tirar se chegará. Segundo a família e família que o Senhor tomar, se chegará a sua casa. E a casa do Senhor tomará, e chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado ao fogo. E todo quanto tiver, por quanto transgrediu a aliança do Senhor, fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zeraí, fazendo chegar a família de Zeraí, um homem por homem, foi tomado de Abati. E fazendo chegar a sua família, homem por homem,
foi tomado Acã, filho de Camim, filho de Zabadi, filho de Vera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, fazei confissão perante ele, e declare-me agora o que fizeste, não nos impute. E respondeu Acã a Josué, e disse: verdadeiramente, pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa valiosa e 200 ciclos de prata e uma coxa de ouro, do peso de 50 ciclos, roubei e tomei, e eis que está escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou os mensageiros e foram convindo a tenda. Eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e os trouxeram Josué, e todos os filhos de Israel puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Vera, a prata, a capa, a cunha de ouro, os seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-se ao vale de Acor. E disseram a Josué: por que nos perturbam? E o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apredejou e o queimaram a fogo depois de apredejado. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do amor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Amém? Então, Deus vai sentar. Como tema, pecado de Acã, assim, vamos voltar. Se você for voltar no primeiro capítulo de Josué, você vai perceber que o povo de Israel tinha acabado de fazer aliança com Deus. Eles tinham acabado de passar pelo Rio Jordão, no Mar Seco, e Deus tinha prometido para Josué Jericó. Jericó, que era fortificada com suas muralhas, com seus muros, que pelos olhos naturais ninguém podia entrar dentro de Jericó. Mas o Senhor falou a Josué: eu vou te dar Jericó nas tuas mãos. Mas tem um detalhe: o que de lá que vai sair somente Raabe, que é a prostituta, porque Raabe guardou os espias que foram espiar Jericó. E lá se espera, Deus considerou Jericó como anátema, que significa maldição. E de anátema você vai tirar o tesouro, o ouro, a prata, o vaso de ferro, e trazer o tesouro do Senhor. Consagrar esse tesouro a mim. E assim o fizeram. Josué falou com o povo de Israel, e Deus tinha dado para Josué uma estratégia. Olha, você vai 7 dias andar por obras de Jericó. E no último dia, você vai falar para o povo bradar com grande voz, para as muralhas de Jericó vir abaixo. Falar para o sacerdote para buzinar, soltar o buzino, o som, que as muralhas saíram. E assim foi feito. As muralhas de Jericó vieram abaixo, e Deus deu para Josué a promessa que Deus tinha prometido. Mas no meio do povo de Israel existia um anátema, que era Acã. Acã não prestou atenção no que Deus tinha falado. Não tirar nada, não cobiçar nada. E Acã em si cobiçou. Cobiçou para si uma capa babilônica, pegou para si ouro, pegou para si tesouros e escondeu na sua tenda. O que isso traz para a gente? Que Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não adianta, você pode esconder do pastor, você pode esconder do irmão, mas Deus não vai esconder. Pois Deus está vendo tudo. E aí ele levou maldição para a sua vida. Porque ele roubou aquilo que não era dele. Ele pegou aquilo que não era dele. Deus tinha falado aqui no Jericó 3, versículo 17, porém a cidade será anátema, ou seja, maldição. Tudo contra o dela, somente a prostituta Raabe viverá, e
todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros dos guianos, tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis e nem tomeis alguma coisa dele. Assim passais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda prata, ouro, vaso de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Amém? Acá não prestou atenção nesse detalhe, deixei falar. Ele se cobiçou aquilo que não pertencia, e trouxe para si maldição. Ou seja, o pecado incorreto, ele traz maldição na nossa vida. Nós temos que aprender a confessar o nosso pecado a Deus, e ele sim vai ter a misericórdia de nos perdoar. Amém? Glória a Deus. E Josué falou a Deus. Ele acabou de vivenciar algo impossível, que era Jericó, com nossos olhos, e perdemos para aí. Que o Josué enviou para vigiar aí, e eles voltaram e falaram, não, lá é uma cidade pequena, lá uns 3 mil homens da conta. E foram, com a convicção que iam conseguir, mas voltaram envergonhados, porque o inimigo fez eles correr, porque ele estava fora do propósito de Deus. Eles não sabiam que Israel tinha pecado contra Deus. E Josué começou a falar, Senhor, por quê? Porque nos trazeste até aqui e fizeste isso. Deus falou assim, Josué, Israel pecou contra mim. Há um anátema no meio de Israel. Primeiro, pede para o povo, aqui Deus fala para o povo se consertar, pede para eles ungir, santificar. E chama Josué, tribo por tribo, que a minha ira vai se apartar dele. E assim Josué fez, chamou tribo por tribo. E Acã, ele confessou que tinha cobiçado na capa babilônica, que tinha roubado ouro, que tinha pegado prata e levado para debaixo da sua tribo. Amado, não faça aquilo que não seja de Deus. Faça aquilo que te pertence. Acã, ele sofreu consequências graves. Acã é um exemplo da gente não fazer aquilo que não é de Deus. Vamos fazer aquilo que é de Deus. Vamos tirar o anátema, a maldição da nossa vida. Para você se tornar bênção, você tem que tirar a maldição. Você tem que ver o que está se agradando a Deus. Às vezes você está falando assim, Senhor, mas não acontece nada na minha vida, não muda nada. Mas olha, reflete hoje, olha na sua vida, para ver se está ou não o anátema. Tira essa maldição da sua vida e Deus vai mudar a história da sua vida. Deus não pega onde tem sujeira, onde tem maldade. Deus quer tudo limpo. E a cama ele cobiçou. A cobiça não é de Deus, isso é maldição. E o que Josué fez? Pega tudo que ela quer dele e apredejou e queimou. A maldição ela tem que ser arrancada, ela tem que ser tirada pela raiz. Oh, Jesus. E queimado me chamou aquele lugar de Acor. Segundo dicionário significa problema. Acor significa problema. Acor foi um problema para Israel. Israel perdeu uma guerra, perdeu uma batalha por causa de Acor. Deus tinha acabado de renovar a aliança com o povo. Mas ali, como era uma só aliança, a aliança foi quebrada. A ira de Deus se deu contra aquele povo. Não foi só a Acã que sofreu a consequência. Porque todos os amigos sofreram juntos. Porque ele era uma aliança, ele era uma igreja. Todos sofrem a consequência. Não é só a Acã. Devemos sim aconselhar o nosso irmão, não faça isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. E Deus tinha falado assim para Josué, agora Josué, eu vou te dar isso. Agora você pode ir lá que eu vou te dar aí. E as coisas que estão lá, o ouro e a prata, eu vou te passar, para você repartir com o povo de Israel. Ou seja, a cama tivesse esperado, eu tinha recebido aquilo que vinha de Deus. Porque o que vem de Deus, ele é gratificante. Ele não acrescenta dores. Mas a cama em si,
prevejo ao futuro, já vou guardar ele para que não venha me faltar. O dia da manhã que vai deixar para o final. Né? Amém, Jesus. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira, como foi aqui em Aí, e Deus destruiu tudo para o povo de Israel. Glória a Deus. Vamos repetir mais depois sobre esse trecho que eu acabei de mencionar, sobre a Santa, e podemos sair dessa situação derrotada e chegar aos resultados que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para você ser uma bênção, você tem que ter uma condição. Primeiro você tem que largar aquilo que desagrada a Deus e começar a fazer as coisas que Deus quer. Então vamos tirar o anátema, vamos tirar a maldição que está nos aprisionando, que está nos afligindo e se tornar um abençoado, se tornar bem-aventurado diante de Deus. Amém? E eu te convido, vocês, essa noite, para se ajoelhar. Você que está com a aliança quebrada, você que está com a aliança não consertada, ajoelhe agora, pede ao Senhor, Deus, conserta a minha aliança, transforma a minha vida. A Cã nem teve o prazer de falar assim, né? Mas nós temos um Todo-Poderoso para nos perdoar, para renovar nossa aliança. Amém? Quando esse cântico estiver passando, você pode meditar. Posso te ouvir e meu amor são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não posso te esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu balcão. Lembra, Senhor, durante meu amor, e nada vai mudar, porque sentes por mim, nem o meu pecado. Lembra, Senhor, e faça os teus sinais, e saberão que a vida é o mesmo Deus. Deus, uma nova aliança aqui nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, transforma a vida do teu Pai. Deus, em nome de Jesus, deixamos bastante lá, estamos abençoados, Pai. Posso te ouvir e o teu amor já não vai me são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não posso me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em teu valor.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.